Firme e forte? Estou feliz por estar aqui hoje, amém? Mas eu não vi sorriso em todos os rostos não, hein? É muito bom estarmos juntos, irmãos, para cultuar o Senhor, muito bom mesmo. É um dia diferente, do Senhor são todos os dias, né, irmãos? Mas o domingo, dia do Senhor, estarmos juntos, buscando o Senhor, priorizando Deus, é muito bom, queridos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, é Antigo Testamento, tá? Quase no finalzinho. Se precisar olhar o índice aí da sua Bíblia, olha, para você achar. E é importante que você deixe a Bíblia aberta, porque nós não vamos falar só de um versículo. Então, já vai deixando a Bíblia aberta aí. Livro de Jonas. Na vida, irmãos, nós temos muitas surpresas, boas e ruins. E certamente você já teve e vai continuar tendo surpresas. Alguém disse que até no céu nós vamos ter surpresa. Você aqui, você está aqui. Aí ele olha, e você também está aqui. Surpresas. Queridos, Jonas teve surpresas. E quando você olha a vida dos homens de Deus, desde Noé, né? Você vem caminhando, você vai ver como Deus surpreendeu esses homens e mulheres. Surpresas, coisas surpreendentes aconteceram, não esperavam. E não foi diferente, irmãos, com Jonas. Jonas teve surpresas e o livro de Jonas é, desculpa a palavra, sensacional. Eu já perdi a conta das vezes que eu li o livro de Jonas. Ele 4 capítulos só, mas, irmãos, é até difícil selecionar lições. Eu estou confessando para vocês, é até difícil às vezes, né? E eu, assim, me identifico um pouco com Jonas. Eu sou meio fujão, né? E eu acho que você se identifica com alguma coisa também, né? Então nós vamos ver na história de Jonas esse Deus que nos surpreende. E a gente vai se identificar certamente com alguma coisa que aconteceu na vida de Jonas. Então Deus nos surpreende. A primeira lição que eu quero tirar aqui, irmãos, é que Deus nos surpreende com a sua convocação. Isto é, com a minha e a sua. Deus conta conosco. Mas comigo? Deus conta comigo? Deus me chama para o trabalho dele? Deus quer me usar? Eu? Capítulo 1, verso 1 e 2, veja aí. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II, 770 a.C. Depois você vê lá em 2 Reis 14, 25, você vai ver. O pai de Jonas, Amitai, era também profeta. Então, Jonas é profeta, filho de profeta. E ele então profetizou durante o reinado de Jeroboão II. E ele fez uma profecia que o rei aumentaria as fronteiras de Israel, e a sua profecia se cumpriu. Então, assim, eu imagino que Jonas desfrutava de uma situação legal. Isto é, profetizei e aconteceu. Deus, lógico, né, pelo poder de Deus, ele profetizou em nome de Deus, né? E aquilo aconteceu, então, e foi uma bênção. As fronteiras de Israel, né, aumentando. E eu acho, sim, que Jonas estava sendo honrado nesse tempo, porque, repito, a profecia se cumpriu.
E você sabe que o nome Jonas significa paz. E eu fico imaginando assim, nesse tempo, que ele estava desfrutando de um certo conforto, de uma certa situação boa. Profetizei, está tudo certo, estou assim com o rei, tudo legal acontecendo, beleza. De repente, as coisas mudam. E aquele tempo de paz, de tranquilidade, de conforto, acabam. E Deus então tira Jonas do conforto e diz assim: você vai pregar em Nínive. Aqui está a surpresa de Jonas, a primeira surpresa. Eu pregar em Nínive, mas não vou nem amarrado, né? A gente nem me pagando muito, a gente usa essa expressão, mas não vou de jeito nenhum. Como é que Deus me dá uma missão dessa? Que convocação é essa? Pregar em Nínive, capital da Assíria, onde tem tanta gente má, violenta, sanguinária. Aquele povo não presta, aquele povo tem que ser condenado. E depois, vocês sabem que Israel foi para o cativeiro assírio. Não vou, não é possível isso que está acontecendo comigo. Ele não queria pregar em Nínive. Então, Jonas estava discordando de Deus. Ele não quer atender a chamada de Deus. Ele não concorda com aquela missão. E ele rejeita aquela missão. Irmãos, você já se deparou com uma situação assim, que você não concorda com Deus? Não responde logo não. Pensa um pouquinho. Que lá no fundo você, não é bem isso. Eu acho que a ideia de Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, eu não estou assimilando legal não estou concordando legal. O amor de Deus, gente, às vezes a gente lá no fundo discorda dos propósitos de Deus. Então Deus às vezes nos surpreende, irmãos, com aquilo que Ele faz, com aquilo que Ele permite acontecer na nossa vida, na vida de alguém. Por que Deus permitiu isso? Por que está acontecendo isso? Por que Deus não fez algo diferente que eu achava que deveria fazer? O eu aqui, bem grande, né? Aquilo que eu achava, que eu entendia. Por que não aconteceu assim e aconteceu de outra forma? Então lá no fundo a gente tem um conflito, irmãos, do porquê aquelas coisas estão acontecendo. Né? Igual os discípulos lá no mar, né? Jesus mandou a gente atravessar e agora a gente enfrenta uma tempestade, e daqui a pouquinho eu vou falar de tempestade. Gente, então a gente às vezes discorda da hora de Deus, porque, né, voltando à tempestade, na última vigília, no último instante. Então a gente, lá no fundo, irmãos, a gente não alcança os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus, porque nós achamos que sabemos mais, sabemos o que é melhor para nós, como Deus deveria nos tratar. Quantas vezes você, quando lê a Bíblia, vê o povo de Deus murmurando, irmão? Por quê? Discordava do que estava acontecendo, discordou de Moisés, o líder. Primeiro porque Deus escolheu Moisés. Discordava. Então murmurava contra Deus em relação ao que estava acontecendo e com relação à liderança de Moisés. Quantas vezes? E teve um momento que Moisés já perde a paciência. E ele era o homem mais manso do mundo, hein? Então, às vezes, irmãos, a gente discorda de Deus. E eu já falei aqui que quando Deus me chamou para a obra, especificamente para o ministério, eu discordei de Deus. Eu disse, qualquer outro menos eu. Então, às vezes, irmãos, Deus está nos convocando para fazer algo e a gente fica ainda não entendendo, adiando a convocação de Deus, a chamada de Deus para a nossa vida. Às vezes até sentimos, mas não tomamos uma posição. Surpresas de Deus. Segunda
surpresa aqui, Deus nos surpreende com suas provações. Primeiro com a tempestade, com as tempestades que surgem na nossa vida. Verso 4, veja lá. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Não era uma tempestade normal, irmão. Aliás, não era um tempo de tempestade. E não era uma simples tempestade. Aquilo ali era algo incomum que estava acontecendo. Jonas tentou fugir de Deus, da missão. Nínive ficava a leste, Tarsis ficava a oeste. Eu vou exatamente do lado contrário. É para lá, eu vou para cá. A Espanha era considerada o fim do mundo na época. Eu vou para o fim do mundo, menos para onde Deus mandar. Para onde Deus me mandou, não vou para lá. Eu vou para uma direção oposta. E às vezes, irmãos, nós estamos andando na contramão de Deus. Deus está nos guiando por aqui e a gente quer ir por outro caminho. Desobediência, irmãos. Queridos, não é difícil descobrir a vontade de Deus, porque ela está revelada aqui, nas Sagradas Escrituras, queridos. Então nós precisamos estudar a Bíblia, ler a palavra. Irmãos, nós sofremos tanto, as pessoas sofrem tanto, porque não conhecem a palavra. A palavra tem todas as respostas que precisamos. Nós conhecemos Deus e a sua vontade através da sua palavra. E quando nós obedecemos a Deus, a nossa vida é realizada, querido. Há tanta gente à procura da felicidade. Não vai encontrar. Geralmente quem procura a felicidade não encontra. Porque ela vem automaticamente quando Jesus habita em nosso ser. E Ele inunda o nosso ser. E não tem coisa mais grandiosa, irmãos. Não tem nada nesta vida que preencha mais o nosso coração do que a presença de Deus. Queridos, repito, às vezes andamos na contramão porque estamos em desobediência à palavra. E às vezes as pessoas descansam na desobediência. E elas arrumam até argumentos, desculpas, boas desculpas, para não obedecer a palavra, para tentar se justificar. Não, eu não faço isso por causa disso, eu não faço aquilo por causa daquilo outro. As pessoas tentam arrumar argumentos, mas a palavra é clara, cristalina, irmãos. Ou obedecemos ou desobedecemos. E aí, irmãos, Deus envia provações. Para quê? Para nos despertar. Não tentações. Tentações vêm do inimigo. Provações vêm de Deus. Ele nos envia provações, irmãos. Jonas estava onde quando ele tomou o navio? Quando ele pagou sua passagem e foi para o navio viajar, ele estava onde? No porão do navio, né? Fazendo alguma coisa ali, não foi? Dormindo. Irmãos, dormindo durante a tempestade. É possível isso? Uma tempestade incomum, completamente incomum. Os marinheiros lá em cima, apavorados, tentando fazer alguma coisa. E Jonas dormindo. Queridos, às vezes as pessoas ao nosso redor estão em perigo, apavoradas, e elas dormem. Às vezes, as coisas estão acontecendo ao nosso redor, dentro da nossa casa, nossos filhos correndo perigo, nosso casamento correndo perigo, nosso lar correndo perigo, e nós estamos dormindo, não estamos fazendo nada. Jonas dormia profundamente. Sabe qual é a palavra do hebraico para essa dormia profundamente? É a mesma palavra usada para o sono de Adão, quando Deus tirou a sua costela, para formar quem? Eva. É a mesma
palavra no hebraico. Então ele dormia profundo, ele estava anestesiado, irmãos, Jonas. E eu acho que essa palavra é apropriada, anestesiado, porque ele estava totalmente indiferente ao que estava acontecendo, irmãos. Pavor total, correria, cada um clamava ao seu Deus, os pagãos, e Jonas dormia. Marinheiros apavorados, e Jonas dormia. Marinheiros trabalhando, Jonas dormia. Marinheiros orando aos seus deuses, e Jonas dormia. Às vezes Deus está falando, irmãos, ao nosso coração, à nossa vida, através de tempestades, coisas que nos acontecem, e Deus está falando. E Deus, Ele usa vários meios para nos falar. O ideal é a palavra, irmãos. A palavra. Porque não há dúvida. Palavra não há dúvida. Mas as pessoas às vezes não entendem, não buscam a palavra, e Deus usa outros meios. E a tempestade, as lutas, as dificuldades, é Deus gritando. Deus gritando nos nossos ouvidos. Irmãos, às vezes Deus nos surpreende assim. E o que precisamos fazer? Perguntar a Deus, todas as vezes que isso acontecer, o que é que o Senhor quer me falar? O que é que o Senhor quer me dizer? Estou desobedecendo em alguma coisa? Preciso obedecer a algum mandamento? Senhor, preciso orar mais? Preciso perseverar mais? Preciso abandonar algum caminho errado? Algum vício, alguma coisa que está atrapalhando minha caminhada, algum peso que necessariamente não é um pecado, mas é um peso que está me atrapalhando a caminhar. Preciso despertar de um sono em alguma área da minha vida, preciso ser mais fiel. O Senhor quer me levar a uma maturidade maior? Deus está falando. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer me dizer com essa enfermidade? Com isso que está acontecendo dentro da minha casa? O que o Senhor quer me dizer? São perguntas que eu prefiro me fazer. O que o Senhor quer me dizer? Também somos provados, além da tempestade, Deus às vezes nos leva ao fundo do poço. 1:17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A história, você sabe, Jonas foi descoberto, causador da tempestade, o pé frio, aquele que estava o motivo de tudo aquilo está acontecendo, e ele confessa isso. Você pode ver no verso 12, né? Ele diz: peguem-me e me lancem no mar, né? Então no mar, o mar então o mar vai se acalmar, ficará calmo, porque olha só o que ele diz, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Olha só, me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque a culpa é minha. Podem me lançar. É interessante isso de Jonas. Irmãos, a obediência é uma bênção para nós e para quem está ao nosso redor. Mas o contrário também é verdade. A desobediência é uma desgraça para a gente e para quem está ao nosso redor. Porque a influência, a desobediência de Jonas causou um problema seríssimo para aqueles marinheiros. Às vezes a desobediência do pai é uma desgraça para os filhos. A desobediência da mãe é uma desgraça para os filhos. A influência, queridos, é muito importante a obediência a Deus. Os marinheiros, verso 16, irmão, temeram mais a Deus do que Jonas. Olha o que eles fizeram, verso 16, clamaram ao Senhor, ofereceram sacrifícios, fizeram votos. Os marinheiros pagãos. E Jonas estava irredutível e foi lançado no mar.
E os marinheiros fizeram isso com muito temor. Foi lançado no mar. E o mar se acalmou. Você pode imaginar uma pessoa em alto mar, ali, vamos dizer, boiando. Você sabe boiar? Nem nadar? Está na hora de aprender, irmãos. Pelo amor de Deus, isso é tão fácil. Né? Tem gente que não quer ir para a Amazônia porque tem medo. Você não vai cair no mar não, meu irmão. Você não vai ter que nadar lá, não vai afundar não. Nenhum jacaré, um crocodilo vai chegar para perto de você não. Às vezes a gente vê de longe, né? Mas é tranquilo. O barco nem balança. Assim, você fica com aquele enjoo. Jonas, sem nada, sem boia, sem nada, estava no mar, em alto mar, irmão. E o coração irredutível. Irmãos, às vezes as pessoas estão passando por problemas, por dificuldades. Você pensa que automaticamente vão buscar Deus? E há um detalhe no Apocalipse, irmãos, que quando o fim chegar, quando a tribulação abater as pessoas, pensa que elas vão automaticamente buscar Deus? O coração estará duro. Queridos, estava assim o coração de Jonas, ali, boiando, mas... E aí, Deus vê isso e fala assim, tá bom, meu filho, vou te levar para o fundo. E aí vem um grande peixe, ó. Imagina, né? Quem assiste filme de tubarão, né? Tem um filme bom de tubarão aí, como é o nome? Mega Tubarão, que é um mega mesmo, que você fica assim igual uma formiguinha, quando ele engole vem um peixe, não fala o peixe, fala-se a baleia, um grande peixe, e engole Jonas. Ah é? É assim? E ele vai, ó, agora, para o fundo do oceano. Deus fez uma conexão na viagem dele, do navio para o peixe, do porão para o ventre do peixe, do mar lá em cima para as profundezas do mar. Jonas vai ao fundo, não tinha mais como descer, irmão. Se você observar a vida de Jonas, a desobediência é uma grande descida. Depois, mas não vou entrar nesse detalhe hoje não. Jonas está no abismo, na escuridão. Jonas está perecendo, a morte chegando. Jonas está no seu último fôlego de vida. Queridos, quando a gente chega ao fundo do poço, né, alguém já disse que quando você está lá embaixo, só tem uma direção para ver, né, para olhar, né? É o quê? Para cima, para o céu. Às vezes Deus tem que nos colocar lá no fundo do poço, para a gente não ter para onde olhar, a não ser para o alto, de onde me virá o socorro. E graças a Deus por isso, irmão. Graças a Deus por isso. José foi colocado num poço, e dali Deus continuou trabalhando na vida dele para se tornar governador do Egito. O poço não é acaso não, irmãos. Está nos propósitos de Deus. Está na agenda de Deus. Às vezes nós precisamos ir ao fundo. Eu vi um testemunho de um aluno da Cristolândia. Ele falou, Deus me levou lá no fundo do poço e eu estava na lama, preso no fundo do poço. Não é só no fundo do poço, eu estava preso lá. Ele usou essa expressão. Foi aí que eu acordei, que eu precisava de Deus na minha vida. Eu precisava realmente despertar. Deus nos ama tanto, irmão. Ele é tão misericordioso conosco, por isso Ele nos leva ao fundo do poço. Porque de outra forma, nós não acordaríamos. Porque Deus não desiste de você. Às vezes Deus precisa nos levar para o fundo do poço, porque Ele não desiste de nós. Ele não abre mão da nossa vida, irmãos. Isso é amor, é graça de Deus. Por que o filho pródigo foi para o lugar mais terrível para o judeu? Na lama, no meio dos porcos, para acordar e lembrar, a casa do meu pai, a abundância. E eu estou aqui perecendo de fome, disputando comida com os porcos. Levantar-me-ei, irei ter com meu. Se você foi levado ao fundo do poço, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer te erguer. Deus quer fazer uma obra maravilhosa.
através de você. Mas nós precisamos ter visão espiritual do que está acontecendo conosco, entender o que Deus está fazendo e fazer como o filho pródigo, caindo em si. Caindo em si. Às vezes a gente se ilude tanto com o mundo, irmãos, mas a gente precisa cair em si. E aí a gente começa a perceber as coisas, né? Asaf, iludido com os outros, olhando para a vida dos outros, prosperidade. Quando ele entra no templo, aí que eu enxerguei, eu vi, eu acordei. Deus trabalha em nossa vida, irmãos. Capítulo 2, verso 1. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Maravilhoso isso, irmão. Capítulo 2 eu vou tratar hoje à noite, falando do poder através da oração. Que oração que Jonas fez. Que oração, irmão. Mas eu quero destacar que o que Jonas deveria ter feito em primeiro lugar, ele fez por último, quando não tinha mais o que fazer. Quando ele, no último suspiro, seu último fôlego, ele ora. E o verso 10 diz, Jonas, ora e a resposta vem. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Queridos, às vezes Deus nos leva para o fundo do poço para a gente orar mais. A gente fica iludido, gastando nosso tempo, nossa vida com tanta coisa, e se esquece que o tempo melhor aplicado é na presença de Deus. É Deus que vai trazer realmente sentido para a nossa vida. E a gente descobre a oração. Irmãos, Jonas, tem um autor que diz assim, Jonas era tão indigesto que até o peixe vomitou ele. Não aguentou ele. Então, irmãos, depois da provação, Jonas se dispõe a obedecer. Capítulo 3, verso 3, a parte A, diz, Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então, queridos, é nas provações, nas tempestades da vida, onde a gente às vezes vai no fundo do poço, que a gente vê a misericórdia e a graça de Deus. Deus nos erguendo, Deus nos despertando, Deus nos resgatando, Deus nos dando nova oportunidade para obedecer, para crermos, para ter experiência profunda com Ele. Eu fico imaginando, irmãos, Jonas depois falando da sua experiência, irmão. Você já pensou você falar depois, contar a sua experiência? Olha, eu fui engolido por um peixe. O quê? Fiquei 3 dias e 3 noites. E aí eu orei. Olha só, orei. Irmãos, o que nós passamos, as lutas, que são todas para a glória de Deus. Não fique pensando coisas, tanta besteira que o pessoal fala, irmãos. Lutas. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você entregou sua vida a Jesus. Então Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Deus está trabalhando na sua vida. Eu não sei aonde Deus vai te levar, mas Ele quer fazer, o propósito de Deus é te fazer a imagem do seu Filho. Eu tenho uma experiência que eu já contei aqui várias vezes, de um homem que estava assim, desorientado, aborrecido com tanta coisa, e ele saiu sem direção, foi andar, caminhar, e aí ele entrou, estava sendo construído uma igreja, um templo. Ele entrou e chegou lá dentro, perguntou, o que você está fazendo aí? E o homem estava com formão. E formão é aquele que tira as arestas, vai tirando, né? Vai dando formão, dá forma às peças. Então ele disse assim, olha a resposta do homem. Estou talhando essa peça aqui embaixo para encaixar ela lá em cima, está vendo o lugarzinho dela? É lá. Foi a resposta de Deus para aquele homem. Estou talhando essa peça aqui embaixo para encaixá-la lá em cima. Irmão, minha irmã, Deus está talhando sua vida. Não, mas não é para você sofrer. Não, Deus não é assim não. É que Ele está preparando você.
para te encaixar lá em cima, amigo, para ser bênção, para ser instrumento dele. Deus está preparando você. Olha a vida de todos os servos de Deus, como Deus trabalhou na vida deles. Primeiro na vida, para depois usar essas vidas, para ser instrumento. Então Deus está talhando você. Você é uma peça, eu e você somos uma peça bruta, e Deus está lapidando, para se tornar joia na mão dele, para ser bênção, para ser luz. Provações. Deus nos surpreende com provações, irmão. Terceiro lugar, Deus nos surpreende com a conversão de pessoas. Isso também é verdade, irmãos. Capítulo 3, verso 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. 3:10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia. Em outras traduções diz, Deus se arrependeu quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Irmãos, que coisa maravilhosa. O arrependimento dos ninivitas foi uma grande surpresa para Jonas. Ah, irmãos, ele não esperava aquilo. Aquela coisa maravilhosa, aquela surpresa maravilhosa para Jonas foi algo terrível, que não podia acontecer. Jonas não gostou dessa surpresa. Capítulo 4, verso 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Olha só, irmãos. Por causa da conversão dos ninivitas, Jonas ficou aborrecido e com raiva. Não existe outro pregador na Bíblia, no mundo, que tenha ficado aborrecido com raiva, com, vamos dizer, o sucesso da sua pregação, com a conversão de gente depois que ele pregou. Só Jonas, irmão. Um sucesso estrondoso, o maior fenômeno do evangelismo mundial. Todos se convertem, inclusive o rei. Sai do trono, tira suas vestes reais, bota pano de saco e vai para a cinza, para demonstrar o seu arrependimento. Todos se arrependem. Irmãos, que coisa maravilhosa, um avivamento. Um avivamento. Um avivamento começa com arrependimento de pecados. É um avivamento. Primeiro tem que se converter dos seus maus caminhos. Então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Arrependimento verdadeiro, porque arrependimento verdadeiro, irmão, envolve confissão realmente e deixar o pecado. Abandonar o pecado. Mas Jonas fica irado, irmãos. A palavra irado é quente. No hebraico é ardendo como um fogo. É essa palavra que está no texto. Jonas pregou um sermão, entre aspas assim, medíocre. Ele não gastou tempo para preparar sermão, viu, pessoal de homilética aí? No hebraico são 5 palavras. Ainda 40 dias e essa cidade vai ser destruída, subvertida. Queridos, a palavra destruída aqui, ou subvertida em outra tradução, é a mesma palavra que foi usada para a destruição de Sodoma e Gomorra, que caiu fogo do céu e destruiu tudo, queimou tudo. Era isso que Jonas queria, irmãos. Às vezes, prega-se um evangelho, a mensagem de Jonas não tinha graça e misericórdia, tá, irmãos? Nenhuma. E houve esse avivamento. Às vezes, as pessoas querem pegar o evangelho e fazer água com açúcar. Só bênção, só prosperidade, só vitória, só isso, só aquilo. E o evangelho não é só isso, não, irmãos. O evangelho tem renúncia, tem confissão, tem abandono de pecado, tem transformação. Que negócio é esse? Que evangelho é esse? Que é para aqui e agora só. E não pensa na eternidade. Então, esse evangelho tem que ser pregado. Olha, se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno. Eu sei que é uma palavra dura, irmãos, mas tem que ser falada com amor. Olha, é isso. Ai, Jonas ficou mais uma vez decepcionado com Deus.
porque ele não queria aquele resultado. Ah, queridos, às vezes Deus nos responde de forma que nós não esperávamos. Nós queríamos outra resposta, mas não é aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não está preocupado em nos agradar. Ele vai fazer o melhor para nós. A resposta de Deus é o melhor para nós. Não o que nos agrada, que nos satisfaz. Então, Deus não fez o que você não pediu, o que você não esperava, o que você acha certo, o que você clamou. Às vezes é o contrário do que nós achávamos. Jó tem uma expressão assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. A experiência de Abacuque também é interessante. Ele clama a Deus. E a resposta de Deus não agradou a Abacuque. Nem sempre a resposta de Deus vai nos agradar, irmãos. Porque Deus faz o melhor. Mesmo que a gente não enxergue. Mesmo que a gente não consiga entender. Mas Ele vai fazer o melhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nós não alcançamos. Ele vai responder segundo os seus propósitos. Deus vê o amanhã. Deus vê o futuro. Deus vê a eternidade. Quando um filho ou uma filha pede alguma coisa ao pai ou à mãe, eles vão analisar. Isso vai ser bom? Pode agradar, mas é um perigo. Pode haver um acidente. Então, pai e mãe diz não. Ah, eu quero ir para lá. Não. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro logo da Boate Kiss, que o sargento disse não para, sargento bombeiro, que disse para suas filhas, 17, 18 anos, não, vocês não vão, porque eu sei que vai acontecer lá. Sei assim, o ambiente, o que ia rolar lá dentro. E elas reclamaram, choraram, porque só nós, todo mundo vai, por quê? E quando o bombeiro vai lá para salvar as pessoas, as filhas ficam em casa. Quando ele volta, cansado, sujo, as filhas se ajoelham para agradecer o pai, porque disse não. Às vezes, nossos filhos precisam ouvir não. Os filhos estão muito acostumados a serem agradados, fazer a vontade deles em tudo. E estão crescendo assim, irmãos. E não vão se dar bem no futuro, não, queridos. Não vão respeitar os outros, não vão respeitar a autoridade, não vão respeitar professor, professora. Vai ser um desastre. Os filhos, tantos profissionais, os filhos precisam passar por decepções. Porque na vida nós vamos ter decepções. Mas pai e mãe querem o melhor para os seus filhos. Porque eles não olham só aquele momento, só para agradar. Estão olhando amanhã, o futuro. Diante de tudo que estava acontecendo. Olha só, os marinheiros, voltando um pouquinho, né? Se convertem. Olha só, irmãos. Você pode ver, eles clamam ao Senhor. E Nínive se converte. Olha o propósito de Deus. Olha o propósito eterno de Deus. A conversão. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus às vezes nos leva a situações, sabe por quê? Tem alguém ali para você resgatar. Deus está te preparando. Ah, por que isso aconteceu? Por que Deus não me atendeu do jeito que eu queria? Porque Deus não é feito a sua imagem e semelhança. Nós aqui somos a imagem e semelhança de Deus. Deus não se curva ao homem, aos seus caprichos, às suas vontades, porque Ele é Deus, e Ele nos ama e tem misericórdia de nós. Por isso que muitas vezes Ele não nos atende, mas às vezes nós não alcançamos aquilo que Deus faz. Mas partindo para o final aqui, quarto lugar, Deus nos surpreende com seu amor pelas pessoas. Eu já comecei até a falar aí. 4, 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Olha só, Jonas ainda estava na expectativa de Deus se arrepender, de ter se arrependido. Usando palavra humana, tá? Deus mudou.
de atitude. Porque há coisas, irmãos, há promessas de Deus que são condicionais. Se o meu povo, que se chama pelo se, há promessas que são condicionais. E aí Deus, arrependimento, linguagem humana, né? Deus mudou de ideia. E essa tradução que nós estamos usando diz exatamente isso. Deus mudou sua decisão. Deus suspendeu o castigo. Uma pessoa sem Jesus, ela está caminhando para onde, irmãos? Para o inferno. Mas quando ela toma uma decisão, o destino dela muda. Quando ela entrega a sua vida a Jesus. Passou da morte para a vida. Capítulo 4, 6 e 7. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o aliviar do seu desconforto. Olha que detalhe de Deus, né, irmãos? E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela... Jonas não é fácil não, Jonas ficou aborrecido, queridos. O sol escaldante bateu na cabeça de Jonas. Há uma tradição hebraica que diz que Jonas era como alguns irmãos aqui, ó, careca. E aí o sol na careca, irmãos, não é mole não, hein? Pessoa que está sem telhado não é mole não. E Jonas então fica irado, irmãos. Jonas quer morrer, olha só. Que gracinha esse profeta, né? Deus dá a Jonas uma grande lição, irmãos, de amor. E não as coisas. Jonas se alegra e se entristece por causa de uma plantinha. Mas não teve nenhuma compaixão. Milhares de pessoas que iam ser condenadas. Ele não teve nenhuma compaixão. E aqueles 120 que não sabem discernir, muitos dizem que eram crianças, porque era uma cidade muito grande, tinha mais de 600 mil pessoas. Já repararam o que está acontecendo hoje? As pessoas estão focalizando, nada contra o seu animalzinho de estimação, já sabe o que eu vou falar, né? Nada contra a sua plantinha, que às vezes você chega na casa de um irmão, planta para tudo quanto é lado, né? Você não consegue nem passar direito, é tanta planta. Nada contra a sua plantinha, nada contra a sua ave, nada contra. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão amando mais estas coisas do que pessoas. E lá no final Deus diz que eu não vou ter misericórdia dessa gente e desses animais. Tem um detalhe ali. Deus ama os animais, mas eu não posso amar acima de Deus. Eu não posso amar acima dos seres humanos. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas olha só. Aborto não pode. Pode, né? Aborto é direito. Mas pegar uma plantinha lá que está em extinção, o quê? Uma orquídea aí que... Não, um ovo de um siriema. Você pegar... É inafiançável. Mas aborto não. Eu posso matar uma criança no ventre e não tem problema. As coisas estão trocadas, irmão. Jonas, ele fica alegre e triste com uma plantinha. Mas, e outra coisa, irmãos, Jonas, ele foi alvo da misericórdia de Deus. Jonas sabia que o Deus dele era misericordioso. E ele foi alvo das misericórdias de Deus. Mas ele foi incapaz de ter misericórdia. E ele discordou de Deus por ter misericórdia. Há um contrassenso aí, irmão. Deus está nos mostrando o quanto Ele ama as pessoas. O quanto as pessoas têm valor para Ele. Por isso Jesus morreu na cruz por nós. Até mesmo os nossos inimigos. Pense na pessoa que você nem quer ouvir falar. Não precisa falar o nome não, por favor. Que você nem quer ouvir a voz. Pense nessa pessoa. Que você detesta. Deus ama essa pessoa. Incrivelmente, Deus ama essa pessoa.
E Deus mostra isso, irmão, que Ele ama a todos e quer salvar a todos, inclusive os pagãos. Você ama o seu próximo? Estamos amando o nosso próximo, irmãos? Estamos transmitindo o amor de Deus? Estamos demonstrando o amor de Deus pelo nosso próximo? As pessoas podem ver o amor de Deus na nossa vida, naquilo que fazemos, naquilo que falamos, como tratamos. A sua vida pode ser uma pregação de amor. Está ali estampado o amor de Deus. É isso que Deus espera de nós, irmão. E Deus mostra isso a Jonas. Concluindo, Deus nos surpreende com a sua convocação. Você está sendo convocado para a obra de Deus. E você está sendo privilegiada por ser usado na obra de Deus. Por ser bênção. Não desista, não. Não largue as redes, não. Não abandone o trabalho de Deus, não. Deus quer te usar. Deus nos surpreende com provações, mesmo a gente não querendo, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Quando vierem as tempestades, quando estivermos lá no fundo do poço, lembre-se, Deus está trabalhando na sua vida, através destas situações. Deus está convertendo pessoas. Sabe qual é um dos maiores ateus, se não for o maior, do nosso tempo? Que ele já declarou isso? Esse doutor aí, notei o nome dele aqui, Augusto Cury. Ele se dizia o maior, ou um dos maiores ateus. Mas ele começou a estudar a vida de Jesus, a personalidade de Jesus. E ele se converte. Surpresas. Deus quer salvar. Deus ama as pessoas. E nós precisamos imitar Jesus no nosso proceder. Até mesmo quando estivermos com raiva, não estivermos gostando das coisas. Precisamos amar as pessoas. O livro de Jonas termina com uma pergunta. Se eu não me engano, só Jonas e eu acho que o outro é Naum, que termina com uma pergunta retórica. Deus fala assim, você acha, olha Deus falando assim, nas minhas palavras, né? Você acha que eu não vou ter compaixão? Você teve compaixão. Você acha que eu não vou ter compaixão dessas pessoas? Milhares de pessoas, dessa gente, desses animais? Eu não vou ter compaixão? Uma pergunta para Jonas responder. O livro encerra e não tem a resposta. Sabe por quê? O que eu acho? Porque essa pergunta, cada um de nós precisa responder. Eu preciso responder e você também. E Deus está aguardando a nossa resposta. Deus está surpreendendo a sua vida. Deus está falando ao seu coração. Deus tem operado na sua vida. Deus tem te dado livramentos. Deus tem feito milagres na sua vida. Deus está te preparando. Você quer ser esse instrumento de Deus? Deus está surpreendendo sua vida, irmão. Deus está trabalhando. Ele quer uma resposta. Porque Deus quer te usar. Ouça a voz de Deus. Atenda ao chamado de Deus. Renda-se à vontade de Deus. Deixe Ele quebrantar seu coração. E viva para a glória dEle. Tome essa decisão nesta manhã. Amém?